Então, galera, o mundo das celebridades é repleto de teorias, na verdade. Eu acho que você com certeza deve conhecer o Paul McCartney, não é? O cara lá dos Beatles. Eu acho que deve conhecer. Então, nem ele ficou longe das teorias. Então hoje eu vou te mostrar uma teoria bizarra que diz que o Paul McCartney na verdade morreu e foi substituído por um sósia. E essa teoria ganhou mais força ainda depois de supostas mensagens ocultas nas capas dos álbuns e nas letras das músicas dos Beatles. Mas calma, que eu vou te explicar tudo no vídeo de hoje. Eu só preciso que você fique até o fim do vídeo para entender tudo certinho, demorou? Então vem comigo. Bora! Então, galera, o nome dessa teoria, na verdade, é Paul is Dead, que em português significa Paul está morto. Essa teoria alega que o Paul McCartney morreu e foi substituído por um sósia, chamado William Campbell. E segundo essa teoria, esse William Campbell, na verdade, já tinha sido sósia do Paul em dois filmes, A Hard Day's Night, de 1964, e Help, de 1965. Eu sinceramente não achei nenhuma comprovação disso, não achei nenhuma prova que ele realmente foi o sósia do Paul nesses dois filmes. Eu não achei nem foto desse maluco, mas segundo a teoria, esse daqui é o William Campbell. Nessas duas fotos aqui é ele. Para evitar o luto dos fãs e o provável fim da banda, os Beatles foram atrás de um sósia para colocar no lugar do Paul. E galera, na verdade essa teoria já é bem velha, mano. Ela surgiu lá nos anos 60. Sabe onde foi que ela surgiu? Ela surgiu lá na cidade americana de Detroit, através de um DJ americano, que recebeu ligações de fãs ao vivo sobre supostas pistas que eles encontravam da morte de Paul. E lá nos anos 70, centenas de matérias de jornais, especulações dos fãs e até mesmo livros sobre essa teoria foram surgindo. E aí, teoricamente, para ninguém perceber esse substituto do Paul, esse foi o motivo para os Beatles pararem de fazer shows ao vivo. Essa teoria conta que às 5 horas da manhã do dia 9 de novembro de 1966, uma quarta-feira, depois de uma briga no estúdio de gravações, o Paul saiu de lá estressado e sofreu um acidente de carro que teria tirado a sua vida. Segundo alguns rumores, essa notícia teria chegado a ser vinculada em uma rádio, só que foi rapidamente ocultada. E depois desse ocorrido, para evitar ter que falar isso para os fãs e para evitar perder público, os Beatles teriam ido atrás de um sósia. Mas é lógico que, como qualquer outra teoria da conspiração, essa daqui também tem suas contradições. Tem lugares que dizem que o Paul morreu no acidente, já tem lugares que dizem que ele não morreu, ele só ficou irreconhecível e a banda não quis mais ele. São explicações bem confusas, sabe? Que não dá pra pessoa entender direito. E aqui novamente nós temos duas versões da história. Tem lugares que dizem que o William Campbell, o dublê do Paul, teria sido escolhido. Já tem lugares que dizem que foi feito um concurso nacional para poder escolher um sósia do Paul McCartney. Olha pra isso. Aí um vencedor teria sido um cara chamado Billy Shears, que teria feito algumas cirurgias para poder se parecer mais com o Paul McCartney. E tem lugares que dizem que o Billy Shears é o apelido do William Campbell. O William Campbell e o Billy Shears são a mesma pessoa. Ou seja, mano, essa teoria tá toda mal explicada, toda embaralhada, não dá pra entender nada. Que acaba deixando meio confuso, né, velho? Como assim, mano? Toda mal explicada essa teoria. Aí esse sósia teria aprendido a tocar com a mão canhota, já que o Paul era canhoto, né? E esse sósia devia ser destro. E acredita-se que os Beatles, atormentados pela culpa, começaram a deixar mensagens ocultas nas capas dos álbuns e nas letras das músicas para os fãs descobrirem por eles mesmos. Oh meu Deus! Essas mensagens subliminares nas letras das músicas teriam sido escritas pelo próprio John Lennon, que estava indignado com isso, só que não podia falar nada do que tinha acontecido por conta de contratos da banda. A capa do disco Sgt. Pepper, desculpa, se eu tiver falado errado, desculpa, tá? Seria, na teoria, a cena do velório de McCartney. Todas as pessoas olhando para uma única direção, com flores, coisas típicas de um funeral. Dá pra ver ali no canto um baixo feito com flores, virado para a esquerda, já que o Paul era canhoto, o Paul tocava baixo, né? E se um espelho for colocado horizontalmente ali no bumbo da bateria, cortando a frase Lonely Hearts, mostra a frase One He Die. Ele morre em inglês. E sobre a cabeça do baixista, que deveria ser o Paul McCartney, tem uma mão aberta, que em algumas culturas é um símbolo de morte, além de ele ser o único segurando um instrumento preto. E na contracapa, todos os Beatles estão olhando para frente, exceto o Paul. O que tem a ver, mano? Além disso, é possível notar George Harrison apontando o dedo indicador para o verso Wednesday Morning
5 o'clock as the day begins, que significa quarta-feira de manhã às 5 horas quando o dia começa, que seria o horário que o Paul McCartney teria deixado de viver. E a faixa título desse disco introduz esse suposto sósia do Paul, que seria o Billy Shears. E o ponto mais famoso dessa teoria é a capa do disco Abbey Road, que é interpretada como uma procissão de um funeral. O John de branco representa uma divindade, o Ringo de preto é um agente funerário, o Paul é o morto, logicamente, e o George de jeans é o coveiro. E nessa capa o Paul está descalço, os mortos devem ser enterrados descalços. É o que essa teoria diz. E ele tá segurando o cigarro com a mão direita, só que, peraí, o Paul não era canhoto? Não era pra ele estar segurando com a mão esquerda? E na música Strawberry Fields Forever, o John Lennon parece cantar I Buried Paul, que significa Eu Enterrei o Paul. Olha que macabro, mano. Que isso, velho? Como assim, mano? E na capa do álbum Lady B, o Paul McCartney é o único que tá em frente a um fundo vermelho, enquanto os outros estão em frente a um fundo branco. E existem diversas outras provas dessa teoria. Pesquisa aí no Google pra tu ver. Bem, eu acho que eu já tava te convencendo, né? Calma, que agora eu vou desmentir essa teoria. Galera, o Paul McCartney realmente sofreu um acidente, só que foi um acidente de moto, não de carro. Lá em 1965, foi em 65, nem foi em 66. Ele ficou com um corte no lábio e um dente lascado. Ele também ficou com o rosto todo inchado, olha como é que o bichinho ficou, coitado. O que levou ele a deixar o bigode crescer, para disfarçar aqui a cicatriz na boca. Muitos diziam que esse bigode era para disfarçar as diferenças com o Paul McCartney original. Nada a ver. E sobre a capa do álbum do Lonely Hearts, lá do Sgt. Pepper, eu acho que é muita viagem, né, galera? Acho que aí também já tá pegando qualquer coisa e dizendo que é prova, ou é prova. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? E galera, os Beatles deixaram de se apresentar ao vivo por conta da exaustão física e mental, por conta que eles não conseguiam ouvir a eles próprios por conta dos gritos dos fãs, né? E também por conta da falta de segurança que eles tinham depois de algumas falas polêmicas do grupo. E o tal do Billy Shears, que é apresentado lá na música, na verdade é um apelido pro Ringo, já que o conceito desse álbum é que eles são uma banda fictícia, com outros nomes e tal. E galera, na capa do Abbey Road, tava um dia muito quente, todo mundo de terno, muito calor, quentura, e o Paul se sentiu desconfortável e resolveu tirar as sandálias, mano. Simples. The idea was to walk across the crossing, and I showed up that day with sandals, flip-flops, and so it was so hot that I kicked them off and walked across barefooted. So this started some rumor that because he was barefooted, he's dead. I couldn't see the connection myself. I don't... Além de que qualquer pessoa canhota pode sim usar a mão direita, né, velho? Basta um mínimo de coordenação pra fazer isso, era só pra segurar um cigarro, véio. E na música Strawberry Fields Forever, o John Lennon não tava dizendo I buried Paul, ele tava dizendo Crawberry Sauce, que é um tempero muito usado pra temperar aves. Cranberry Sauce. Mas pior que realmente parece, mano, você escutando assim, sem legenda, né? E essas duas fotos, que supostamente seria o Billy Shears, né, seria o William Campbell, são fotos do próprio Paul McCartney em viagens que ele fez pra França e pra África. Lá em novembro de 1966. O bicho se disfarçava bem, né, velho? Look. E a música A Day in the Life, que é muito usada para comprovar essa teoria, né? Porque tem uma parte que o John Lennon canta, ele não percebeu que o sinal havia mudado, uma multidão de pessoas ficou olhando. Bem, galera, essa música, na verdade, mano, é uma homenagem a um acidente de carro que tirou a vida de Tara Brown, que era um amigo, né, do Paul McCartney. E essa foto daqui, que é uma foto usada pra dizer, ó, olha aqui, galera, como foi que ficou o carro do Paul McCartney depois do acidente. Na verdade, é uma imagem do carro do Tara Brown, né, que era o amigo do Paul. Foi assim que ficou o carro dele depois do acidente. Muito triste, mano. Bem, mano, resumidamente, essa teoria já foi desmentida diversas vezes pelos próprios Beatles. E hoje ela é considerada uma peça curiosa da história da cultura pop e do rock. Além de que todas as provas de que o Paul teria sido substituído são facilmente desmentidas. Cara, eu acho engraçado que quando eu vou falar Paul, eu falo Paul.
coloca todo aquele sotaque inglês, é Paul. E o próprio Paul já brincou com isso anos depois. But it was a little bit strange because people did start looking at me like, is it him or a very good double? Ele inclusive lançou um álbum chamado Paul is Alive, que faz uma brincadeira com o nome da teoria, que é Paul is Dead, né, que seria Paul está morto, aí Paul is Alive, Paul está vivo. Ele lançou esse álbum em 1993 e a capa é uma paródia da capa do disco do Abbey Road, se liga aí. E ainda assim, mano, ainda tem gente que insiste em acreditar veementemente que essa teoria é real. Não, é real, mano, não tem como ser falso, é real. Mas então, amigo, eu peço que se você tiver curtido esse vídeo, deixa o teu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo aqui com algum amigo seu. E se você aí que tá vendo esse vídeo é fã de teorias da conspiração, cara, eu já fiz diversos outros vídeos sobre a teoria da conspiração aqui no meu canal. Aí eu juntei tudo numa playlist, essa playlist daqui. Então eu acho que se você é fã de teorias, você vai curtir demais, mano. Passa lá, tu não pode perder, velho, sério, tá muito da hora. Então foi isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau! Tchau, tchau, velho, tchau.